Sabe quando a gente se depara com umas coisas bem estranhas no comportamento humano? Tipo personalidades múltiplas? Ou aqueles traumas que a pessoa tem e, assim, não faz a menor ideia de onde vieram? Tentar entender isso olhando só para o corpo físico é que nem tentar entender um supercomputador olhando só para a caixa de metal dele. Não dá, né? Para entender o ser, a gente precisa mergulhar no que a gente poderia chamar de anatomia invisível. E a chave para esse mergulho, a peça central, parece ser o perispírito. Allan Kardec, lá no século XIX, ele já tinha essa sacada. Ele escreveu em O Livro dos Médiuns que, no conhecimento do perispírito, está a chave para inúmeros problemas, até hoje insolúveis. E o mais interessante é que o próprio Kardec, de uma forma muito pragmática, usou o termo perispírito como um conceito guarda-chuva, sabe? Era uma forma de simplificar algo que ele intuía ser muito mais complexo. Ele apresentou como um bloco, um mediador entre o espírito e a matéria, para que a ideia fosse compreendida na época. Mas ele deixou a porta aberta sabendo que tinha muito mais ali. A nossa conversa hoje vai justamente abrir essa porta e tentar desmontar esse bloco, peça por peça. Ótimo. Então a nossa missão aqui é essa: investigar como a pesquisa, especialmente no campo da apometria, pegou essa ideia inicial do Kardec e a expandiu de um jeito impressionante. E já que a gente falou em apometria, talvez seja bom a gente definir rapidinho do que se trata, né? Boa ideia. De forma bem direta, a apometria é uma abordagem terapêutica que busca tratar esses níveis mais sutis do ser. Ela usa técnicas de desdobramento orientado por pulsos energéticos para acessar memórias e desequilíbrios que não estão no corpo físico, mas que afetam a vida da pessoa profundamente. Então, nosso foco hoje é entender como o mapa dessa anatomia invisível foi desenhado e como ele se tornou essencial para esse tipo de terapia. Perfeito. Antes de mergulhar na apometria, uma coisa que as fontes deixam claro é que Kardec não tirou essa ideia do nada, certo? A humanidade já vinha flertando com esse conceito há muito tempo. Exatamente. A ideia de um intermediário entre a alma e o corpo é milenar. Uma das nossas fontes, o livro Da Alma Humana, de Antônio J. Freire, faz um apanhado histórico fantástico sobre isso. É uma intuição que perpassa, assim, diversas culturas. E com nomes bem diferentes. As fontes listam vários: corpo astral, eidolon para os gregos, roar na cabala hebraica. O que mais me chamou a atenção foi Pitágoras, que chamava de carne sutil da alma. Acho essa expressão muito poética e ao mesmo tempo precisa. É uma ótima expressão, né? O que tudo isso mostra é que Kardec deu um nome, uma organização e um enquadramento científico-filosófico para algo que já era percebido. Ele consolidou o ternário clássico: corpo, perispírito e espírito. Só que a pesquisa não parou aí. Esse foi só o ponto de partida para se chegar a algo muito mais granular. E aí que a gente chega no ponto de virada que aconteceu nas pesquisas de apometria. Uma das nossas principais fontes são os relatos de J.S. Godinho, que descrevem um problema que os pesquisadores encontraram e que, sinceramente, parecia um beco sem saída. Eles estavam aplicando a técnica de desdobramento nos médiums e, de repente, uma coisa bizarra começou a acontecer. Várias incorporações, ao mesmo tempo... E não eram 2 ou 3. O que intrigava era o número. Frequentemente eram 8, 9, 10 ou até mais manifestações simultâneas. Isso criava um paradoxo enorme, porque a teoria que eles usavam, a do Dr. Lacerda, o pioneiro da apometria, descrevia 7 corpos. A conta simplesmente não fechava. Eu fico imaginando o caos que isso deve ter gerado na sala de pesquisa. Os caras deviam estar pensando: a nossa teoria está errada, os médiuns estão inventando tudo isso. Ou a gente está testemunhando algo completamente novo. Devia ter uma tensão enorme no ar. Com certeza. A primeira reação, como o Godinho relata, foi de desconfiança total. A suspeita de mistificação de que os médiuns estavam criando personagens era a explicação mais lógica na época. Porque o mapa que eles usavam dizia: existem 7 corpos. Mas a realidade, o território que eles exploravam na prática, mostrava 10, 12 presenças distintas se manifestando. A frase que resume o dilema todo é:
o mapa não batia com o território. E quando o mapa não bate com o território, ou você rasga o mapa ou entende que descobriu um continente novo que não estava ali. Como eles saíram desse impasse? Aí que a história fica fascinante. A resposta não veio de um novo livro ou de um experimento controlado. Veio através de uma comunicação do plano espiritual. Godinho conta que o espírito Irmã Teresa foi quem esclareceu o mistério. Ela explicou que a missão do Dr. Lacerda tinha sido criar a ferramenta, a técnica apométrica. Mas a tarefa de compreender o aprofundamento, ou seja, que cada um daqueles 7 corpos se desdobra em mais níveis e subníveis, essa seria a tarefa dos grupos que viriam depois. Era a próxima fronteira. Nossa, isso muda tudo. Então eles não estavam lidando com 10 ou 12 corpos diferentes, mas com algo muito mais complexo. Uma estrutura dentro da estrutura. Essa ideia de corpos, níveis e subníveis parece incrivelmente complexa. Existe alguma forma mais simples de visualizar isso? Uma analogia que ajude a gente a entender? Ótima pergunta. Uma analogia que as fontes inspiram e que ajuda muito é pensar em cada um dos corpos sutis, como o corpo astral, por exemplo, como se fosse um grande disco rígido de um computador, um HD. Ok, um HD, gosto disso. Dentro desse grande HD, que é o corpo sutil, a gente teria 7 níveis. Pense nesses níveis como as pastas principais do seu computador. A pasta trabalho, a pasta fotos de férias, a pasta documentos. Cada nível guarda grandes categorias de informação da alma, memórias, traumas, grandes blocos de crenças. Certo, a ideia do HD com pastas faz sentido para os níveis. Mas isso ainda não explica a quantidade de manifestações que eles estavam vendo. 7 pastas ainda não bate com 10 ou 12 manifestações. Tinha que ter algo mais granular aí, não? Exatamente. E é aí que entram os subníveis. Cada nível, ou seja, cada pasta principal se divide em outros 7 subníveis. Esses subníveis são como os arquivos individuais dentro de cada pasta. Eles guardam informações ainda mais antigas, mais sutis e mais profundas. Sabe aqueles reflexos condicionados que a gente tem e não entende por quê? Medos irracionais, suscetibilidades a certas coisas? Muitas vezes a origem está nesses arquivos mais profundos, nos subníveis. Entendi. Então o perispírito não é um bloco único de mármore, como talvez a gente imaginasse. Ele é muito mais parecido com uma rocha sedimentar, com centenas de camadas fininhas, cada uma guardando a história de uma era diferente da nossa alma. Cada uma com seus próprios registros. E essa compreensão da estrutura levou a uma mudança de paradigma ainda maior. Porque o erro inicial dos pesquisadores, como o próprio Godinho admite, foi achar que eram os corpos ou os níveis que estavam se manifestando, que estavam incorporando. Espera um pouco, isso muda completamente a forma de ver a coisa. Se não eram os corpos nem os níveis que se manifestavam, o que era então? Essa é a virada de chave. A compreensão correta que veio depois é muito mais profunda e elegante. O espírito não se quebra, ele não se fragmenta em pedaços. A consciência, que é una, é que se projeta em múltiplos focos de atenção. É como um sol que irradia seus raios em várias direções ao mesmo tempo. O que se manifesta não são pedaços do espírito. Então, quando um médium manifesta múltiplas personalidades, não é que o espírito dele está quebrado. É mais como se a consciência dele estivesse projetando avatares diferentes. É isso. É exatamente isso. São versões da consciência que usam essas estruturas, os corpos, os níveis, os subníveis, como um palco para sua expressão. Vamos voltar à nossa analogia do computador. O perispírito, com toda essa estrutura de HD, pastas e arquivos, é o hardware, é a plataforma, o suporte. E as personalidades que se manifestam seriam os softwares. Exatamente. As personalidades e subpersonalidades que se manifestam são os diferentes softwares que rodam nesse hardware. Cada software tem sua própria programação, sua própria memória, seu próprio sistema operacional, baseado nas experiências de uma vida passada. Por isso, uma das fontes diz que o desdobramento de subpersonalidades não é um erro do sistema, mas uma capacidade inerente à estrutura complexa do perispírito. Essa multiplicidade é uma característica do design, não um defeito de fabricação. Uau! Hardware e software.
Essa analogia destrava o entendimento. Então, o desdobramento dos corpos em níveis e subníveis é o que permite que a consciência também se manifeste de forma múltipla. A complexidade do hardware possibilita a existência de múltiplos softwares. Você pegou o ponto central. Uma coisa é consequência da outra. A estrutura complexa é o que dá suporte para a manifestação complexa da consciência. Ok, a teoria é alucinante. Mas vamos para a prática. Se eu tenho um mapa tão detalhado e entendo a diferença entre o hardware e o software, como isso ajuda de fato no tratamento terapêutico? A diferença é brutal. É a diferença entre um clínico geral que receita um remédio genérico para a tristeza e o especialista que usa esse mapa para identificar qual órgão desse agregado energético está doente. O tratamento se torna cirúrgico. Você não trata o paciente como um todo genérico. Você vai direto no nível ou subnível, no arquivo corrompido que está emitindo energia desequilibrada. E se a gente tem todos esses softwares rodando ao mesmo tempo, imagino que nem sempre eles concordem entre si. As fontes falam sobre o que acontece quando essas personalidades entram em conflito. Falam e os exemplos são muito fortes. Uma das fontes cita casos, uma versão nossa de uma vida passada, pode agir nos bastidores para induzir o fim da vida atual. Porque do ponto de vista daquele software antigo, a existência presente é um erro, um desvio de rota. A terapia, então, se torna um trabalho de conscientização. É quase uma negociação diplomática para pacificar e integrar essa persona interna. Isso é muito mais complexo do que eu imaginava. E nos casos de vícios crônicos, como essa estrutura explica por que alguns vícios são tão difíceis de largar? As fontes usam um termo muito interessante para isso: imantação. Imagine que um ou mais desses níveis ou subníveis vibram numa sintonia negativa tão intensa com a energia do vício que eles se fundem. A energia do vício se imanta naquela estrutura. Então, voltando à analogia do computador, seria como se um vírus não apenas infectasse um software, mas corrompesse uma parte do próprio hardware, da placa-mãe. Por isso é tão difícil de remover. Exatamente. Não é mais só um hábito psicológico, um software rodando errado. É um padrão energético profundamente arraigado no hardware. O tratamento precisa ir lá e energeticamente desmagnetizar, limpar essa estrutura para que a pessoa tenha força para mudar o comportamento. E cada parte desse hardware, cada corpo sutil, tem funções diferentes, certo? Os desequilíbrios nele se manifestam de formas distintas. Sim, e as fontes detalham isso de um jeito muito prático. O corpo astral, por exemplo, é o grande modulador das nossas emoções. Um trauma profundo registrado nele, um arquivo de medo ou dor, pode se manifestar no corpo físico como obesidade ou emagrecimento excessivo. É quase como se o corpo tentasse criar uma barreira ou, ao contrário, tentasse desaparecer. E o corpo mental inferior, qual a função dele? Esse é o repositório das nossas percepções concretas, ligadas aos 5 sentidos e principalmente dos nossos apegos. O apego a riquezas, a prazeres, a ideias fixas. Tudo fica gravado e potencializado ali. É o HD dos nossos desejos e teimosias. Faz sentido. E o mental superior? Esse já é mais abstrato. É a sede da nossa vontade, do nosso poder de criação e de comando. É ali que se gravam os automatismos de controle, aquela necessidade de mandar em tudo e em todos. Muitas vezes isso vem de vidas passadas onde a pessoa exerceu muito poder e ficou com aquele software de chefe rodando em looping, mesmo que na vida atual ele não se aplique mais. Nossa, isso é pesado. Então, não é só uma luta contra a tentação, é como se uma parte da sua própria estrutura energética estivesse viciada ou programada de uma forma que trabalha contra você. A dimensão do desafio fica muito maior com essa perspectiva. Fica muito maior, mas também fica mais claro onde atuar. O objetivo final do trabalho terapêutico, como as fontes sintetizam, é exatamente esse: reharmonizar esses corpos mais próximos do físico. Ao liberar as cargas de energia deletéria que estão presas nesses arquivos corrompidos, é como tirar uma mochila de pedras das costas da pessoa. Ela pode finalmente retomar sua proposta de vida com mais saúde e harmonia. Fazendo uma retrospectiva da nossa conversa, a jornada é incrível.
A gente partiu de um conceito único e aparentemente simples, o perispírito de Kardec, e chegamos a uma anatomia multidimensional que parece um supercomputador quântico. Vimos que não é só um invólucro, mas uma plataforma dinâmica, um hardware complexo onde rodam os múltiplos softwares da nossa consciência. E a implicação principal, que é o ponto-chave, é que essa compreensão transformou a abordagem terapêutica. Ela permite um acesso preciso às causas profundas dos desequilíbrios. Você deixa de tratar apenas o sintoma que aparece na superfície e passa a atuar na própria estrutura energética onde o problema reside. É uma mudança radical, de um tratamento sintomático para um tratamento estrutural. E isso nos deixa com uma última reflexão, então. Sim. Se o nosso eu do dia a dia, essa pessoa que a gente acredita ser, é na verdade apenas um dos muitos softwares rodando em um hardware complexo projetado por uma única consciência, o que isso realmente significa sobre a natureza da identidade? Poderiam os conflitos internos que a gente vive, as nossas ansiedades e contradições, serem vistos não como falhas de caráter, mas como desarmonias entre diferentes programas rodando ao mesmo tempo, cada um com sua própria história e propósito, apenas aguardando uma atualização e uma reconciliação?